no Flamengo. Olha o Firminão da massa aí. Vamos comentar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Felipe Luiz indicando outro jogador, José Boto. Você que tá aí, dá aquela bola de sempre, se inscreva no canal, se não se da notificação, deixa o teu like, se inscreveu. De verdade, se não se deixou o like, então toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou também comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, falando já de Campeonato Carioca 2025, enquanto os jogadores do Flamengo continuam de férias aí, desde o dia 8 de dezembro, já tá chegando, hein, rapaziada? Dia 8 de janeiro, tamo aí, dia 21 de dezembro, sabadão, dia 24 é terça-feira de Natal, véspera de Natal, quarta-feira de Natal depois, né? Carioca 2025 na Globo. A Globo fechou um acordo com a Brax, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, e rede de canais irá transmitir a competição no ano de 2025. Jogos do Vasco como mandante não estão inclusos no pacote, né? O Vasco parece que fechou apenas com a Band, com a Cazé TV. A Globo não transmite o Campeonato Carioca desde 2020, eles transmitiram ali parte do Campeonato Carioca e teve aquela loucura toda da medida provisória, né, que o pessoal ficou chamando de MP do Flamengo, encabeçada pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, aprovado pelo então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E aí depois foi para a Câmara de Vereadores, depois saiu de medida provisória, saiu de MP e virou lei. A tal lei do mandante, que o mandante tem o direito de transmitir, o Flamengo transmitiu o seu jogo com aquela, baseado naquela medida provisória. Pronto, a Globo ficou puta e rompeu, né, o contrato que tinha com o Campeonato Carioca, com todos os clubes do Campeonato Carioca, porque antes você tinha que ter, né, os dois times, né? Você ter apenas um time não valia de nada para você transmitir jogo. Você tinha que ter o do time do mandante e também do visitante. Aí você podia transmitir jogo, o que favorecia, lógico, a Globo. Porque, por exemplo, se a Globo tem a maioria dos times, não adianta um ou outro fechar com a emissora X, porque não vai passar a maioria das partidas, a maioria dos jogos, né? Foi algo também que o Flamengo, de certa forma, pode ter perdido, negociou um contrato abaixo, porque aí também deu mais poder para os clubes com menos audiência, mas tá aí. Primeiro ponto, na TV Globo, os jogos serão aos sábados, às 4h30 da tarde, né? Porque, imagine, né? Janeiro, fevereiro, março, sol torando no Rio de Janeiro, um calor danado. Vai botar meia hora aí, em vez de passar às 4 da tarde, vai ser 4h30 da tarde. Ainda vai estar um calor do cacete no Rio de Janeiro. Não adianta, já tá, né? Já estamos aí no mês de dezembro. Com direito a dois clássicos. Fluminense e Flamengo, porque eu mando do Fluminense na nona rodada, e Flamengo e Vasco na 10ª rodada na fase classificatória. Então a vantagem para nós rubro-negros, torcedores do Flamengo, é que o jogo do Flamengo contra o Vasco, o Flamengo é o mandante. Então não tem jeito, vai passar na Globo e também não teria nenhum problema de ver o jogo na Band ou então ver na Cazé TV. A única coisa que incomodava naquela época da MP era, por exemplo, Flamengo e Fluminense só passa na Flu TV. Eu lembro de um determinado jogo que o cara sequer falava o nome Flamengo, né? O nome dos jogadores do Flamengo, né? Tá aí o gol do outro time. Foi um negócio assim pavoroso. Eu sei que é TV institucional do outro clube, mas era um negócio horroroso. Segundo ponto, o Sport TV irá transmitir 2 jogos por rodada, contando os clássicos do canal principal da rede. Além disso, duelos de ida e volta das semifinais e a possibilidade de exibir os 2 confrontos da decisão. Aí vai depender se o Vasco vai para a semifinal, se o Vasco vai para a final, porque se o Vasco for, e se for para a semifinal, por exemplo, são 2 jogos, né? Algum jogo ele vai ser mandante, algum jogo a Globo não vai transmitir. Afinal, a mesma coisa. Terceiro ponto, já no Premier, todos os 4 grandes do Rio de Janeiro serão transmitidos. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco até a final da competição. Porém, sem a garantia dos jogos do Vasco como mandante. O Vasco é mandante, vai passar em outra emissora, a não ser que a Globo de última hora aí consiga um acordo com o Vasco, beleza? Isso aí
é informação, beleza? Vamos avançando, o Flamengo convoca a primeira reunião de 2025 para votar 3 patrocinadores. Veja quais, informação da Letícia Marques e também do Thiago Lima. Propostas que envolvem o futebol profissional foram as últimas recebidas na gestão Rodolfo Landim. O novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Ricardo Lomba, convocou a primeira reunião de 2025 para votar 3 patrocínios, com as marcas Texaco, ABC da Construção e InDrive. As 3 ofertas foram recebidas no fim da gestão do presidente Rodolfo Landim e envolvem o futebol profissional do Flamengo, beleza? Lomba enviou a convocação nessa sexta-feira aos conselheiros e marcou a reunião para o dia 7 de janeiro, 2 dias antes, 3 dias antes do Flamengo viajar para a Flórida, nos Estados Unidos. Tá aí, quando a nova gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, já terá começado. Apesar da posse ter sido na última quarta-feira, Landim continua no cargo até o dia 31 de dezembro. Uma coisa que tem que mudar, lógico, no estatuto é essa história aí, né? O Flamengo, por exemplo, para mim, perdeu uma grande oportunidade, que era de contratar o Hércules do Fortaleza, mas não dá nem para culpar ninguém. Por quê? Porque tá no período de transição, o Landim não pode contratar, né? Poder até pode, mas seria uma responsabilidade, né? Contratar sendo que ele vai sair do carro. E o BAP muito menos, porque ele não tem a caneta para assinar os contratos ainda, e o Fluminense contratou o Hércules por 29 milhões de reais. 29 milhões de reais. O Flamengo já fez várias transações acima dessa casa dos 29 milhões de reais, e para mim é um baita jogador o Hércules e acabou indo para a equipe do Fluminense. Mas, enfim, vamos prosseguindo aqui. Os patrocínios envolvem também a base, o futebol feminino e o basquete do clube. Os valores ainda são mantidos em sigilo. Um desses patrocinadores é o ABC da Construção, short, parte traseira das 2 pernas no profissional masculino e feminino, masculino sub-20 e masculino profissional. O InDrive, microfone nas entrevistas coletivas do time masculino e costas inferior da camisa do time feminino. Texaco, número das camisas do time masculino e escudeto nas camisas de treino e aquecimento do time masculino e também sub-20. Lomba foi eleito presidente do Conselho Deliberativo para o próximo triênio de 2025 a 27, com o apoio de BAP. Ele representou a oposição no pleito, apesar de ter boa relação com o presidente em fim de mandato, Rodolfo Landim. Com bom trânsito entre diversos grupos políticos, Lomba defende a unificação do Flamengo. Em entrevista exclusiva ao GE, ele abordou alguns pontos que deverão ser debatidos no Conselho durante seu mandato. 2 questões estão em evidência: a proposta de reforma do Estatuto, defendida por BAP, e também a construção do estádio, que o BAP quer alongar esse prazo aí para além de 2029, para que se construa o estádio de uma forma mais saudável financeiramente falando, para que o Flamengo não saia fazendo de forma atabalhoada e, enfim, gaste muito dinheiro. Terminou com 3 milhões em caixa aí. Enfim, vamos prosseguindo aí, pessoal, que tem mais coisa pra gente conversar. Segundo informação do jornalista Vene Casagrande, o diretor português Zé Boto já teve sua primeira tarefa como dirigente do futebol do Flamengo. Boto foi comunicado de que o zagueiro João Vitor, da equipe sub-20, havia sido convocado para a seleção brasileira para a disputa do sul-americano da categoria. O dirigente português, por sua vez, vetou a ida do jovem defensor. Então já é um primeiro movimento, uma primeira tarefa de José Boto como dirigente do Flamengo. Isso porque o zagueiro está nos planos do time profissional para esse começo de temporada. Dessa forma, apenas o zagueiro Iago foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Todos os outros atletas, José Boto pediu a permanência para que fossem trabalhados já por Felipe Luiz no Campeonato Carioca e integrados à equipe profissional, beleza? Pô, mas o cara nem veio, já conhece o cara já viu mais de 1 milhão de jogo aí dele, é um cara muito profissional, pelo que eu tô vendo do currículo dele. Eu não tenho bola de cristal para saber se vai dar certo, se vai dar errado,
mas pelo currículo é um excelente profissional. E vão torcer para que, lógico, dê certo no Flamengo. Jorge Jesus, por exemplo, quando chega no Flamengo, já tinha dado certo no Benfica, né? Já tinha ido bem lá na Arábia também, enfim, não tinha grandes feitos absurdos ali, né? Tinha Campeonato Português, Copa de Portugal. E o Zé Boto a mesma coisa. Eu sei que são cargos diferentes, um é treinador, outro é diretor técnico, mas vamos torcer para que ele seja ali um bom diretor técnico. A Mônica Alves, do Coluna do Fla, conversou com uma fonte próxima ao Bruno Henrique, que garantiu o seguinte: o atacante está focado no Flamengo e não tem interesse em trocar de clube. Também está ansioso para saber como a nova gestão do futebol vai funcionar. E ela ouviu o seguinte, lógico: sondagens como jogador como o Bruno Henrique, a gente recebe o tempo todo. E teve a sondagem, parece, do Atlético Mineiro, ainda fiz uma brincadeira, BH em BH, né? Porque parece que o Palmeiras, que é o Paulinho, aí a Leila abriu os cofres, também perdeu tudo, não ganhou nenhum título de grande expressão aí nesse ano de 2024, e aí a Leila tá saindo, contratando um monte de gente aí, pensa em Andrés Pereira, já trouxe o Facundo Torres, fala-se no Paulinho do Atlético Mineiro, 25 milhões de euros, uma quantia exorbitante de dinheiro, enfim, mas BH fica no Flamengo, beleza? E o Palmeiras vendeu o Estevão, vendeu o Endrick, enfim, tá com dinheiro em caixa, situação um pouco diferente, não comprou terreno. Não estou dizendo que o Flamengo estava errado em comprar terreno, gente, entenda bem, estou dizendo que o Flamengo, nesse momento, vai ter que puxar o freio de mão e a torcida precisa entender isso. Porque a gente chegou até aqui assim. O Flamengo não precisa virar SAF, o Flamengo não precisa se vender, o Flamengo faz a sua gestão na moral. E é assim que o Flamengo vai seguir, na moral. Então SAF não é na moral, tá fora da lei? Não é tá fora da lei, mas na minha visão era a lei que nem tinha que ter sido feita. Eu discordo da lei, que foi para salvar clube falido. A SAF veio para salvar clube falido e sem perspectiva. Tá? Segundo o Vene Casagrande, o Flamengo está contratando o Roberto Trinas, que foi destaque como diretor de marketing do Palmeiras. A indicação foi do atual vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, Ricardo Henriksen. Acho que é assim que se fala. Henriksen. Roberto comandou a equipe que trabalha no programa de sócio-torcedor do Clube de São Paulo, que registrou mais de 100 mil inscritos. E não tem 100 mil no Flamengo. A gestão atual tirou o numerador do site, aí você não consegue acompanhar, você tem que se basear no que os colegas jornalistas apuram, do que a gente apura, né? Que tiraram o marcador, porque caiu absurdamente. O plano de sócio do Flamengo hoje é uma vergonha. A gente vê clubes como o Botafogo, por mais que venceu a Libertadores, está na frente do Flamengo. Isso, sob hipótese nenhuma, poderia acontecer. A torcida do Botafogo cabe numa Kombi e a torcida do Flamengo é o mundo todo. E os caras estão na frente, a Kombi está na frente do mundo. Como é que pode uma situação dessa? Tem que repaginar esse plano de sócio e vão torcer para que esse rapaz aí, o Roberto Trinas, seja capaz, e pelo que está sendo falado, a Leila já está emburrada porque já contratou do marketing, quer levar lá o da base, continua insistindo, o Boto chega no dia 28 para tentar ainda assim convencer o João Paulo Sampaio, que revelou Estevão, Endrick, Danilo, de vir pro Flamengo, beleza? E o Vene até tweetou aqui: o torcedor do Flamengo que espera uma diretoria agressiva no mercado em busca de reforços pode se frustrar. Além de não ter uma verba à disposição para isso, a nova cúpula tem a missão do estádio próprio e, além disso, ainda tem contas a pagar. Contratações feitas na última janela, como o Gonçalo Plata e o Carlos Alcaraz, o Charlie. E algo que precisa ser lembrado, eu também acho, concordo com ele, o elenco do Flamengo já é muito bom. Óbvio que tem ajustes a fazer ou até mesmo uma reposição de possíveis saídas, mas o técnico Felipe Luiz contará com retornos importantes como Cebolinha, Pedro e De Arrascaeta. E mais futuramente, o Vinha, que vai demorar um pouco mais para voltar. Primeiro aí volta o Cebolinha junto com o De Arrascaeta, passa um tempinho, vem o Pedro e o Vinha volta daqui a pouco, e daqui a pouco o Flamengo volta a contratar. O time do Flamengo é muito...
Rapaz, além do Tite, além do amadorismo, além de tudo, o Flamengo deu muito azar no ano passado. É muito raça de azar que o Flamengo deu ano passado, esse ano, né? Já tô ansioso, né? Ansioso para pensar em 2025. A Raíssa lembra aqui, ó. Ano passado, De La Cruz, 18 milhões de dólares à vista no cash. Hoje o Flamengo não tem esse dinheiro no caixa para pagar à vista. Hoje o Flamengo quisesse contratar o De La Cruz, não ia dar. Léo Ortiz, 7 milhões de euros. Matias Vinha, 8 milhões de euros. Alcaraz, 20 milhões de euros, mais o empréstimo do Vitor Hugo. E Gonçalo Plata, 4 milhões e 250 mil dólares por 30% do Gonçalo Plata. Fora o Alexandre Michael, que envolve luvas, além do Carlinhos, que custou 3 milhões e 200 mil reais. Então, o De La Cruz não deve nada ao Flamengo, mas o Léo Ortiz, o Vinha, o Alcaraz, o Gonçalo Plata, tem parcela para pagar, mesmo. Tem carnê Casa Bahia para pagar. E o Flamengo não é Corinthians. O Flamengo paga certinho, bonitinho, na moral. Na moral. Né? Esperamos que continue assim. Felipe Luiz indica jogador do Fluminense para José Boto tentar a contratação. Olha aí, segundo o Bruno Castanha, Felipe Luiz sugeriu mais uma vez o nome de Martinelli ao diretor executivo Bruno Spindel. No entanto, com a chegada de José Boto, o Flamengo deve planejar os próximos passos. Mesmo que o português dê sinal verde, convencer o Fluminense a liberar o atleta para o rival é uma missão. O valor de mercado do jogador é estimado em 9 milhões de euros, aproximadamente 57 milhões de reais. Acho quase impossível isso acontecer, ainda mais tratando o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Se caísse, até poder, mas não caiu. A receita não vai baixar tanto. Eu lembro da época do Pedro, né? Que o Pedro, em 2019, queria sair de todo jeito no Fluminense para vir jogar no Flamengo. Chorou na frente do presidente do Fluminense porque queria vir jogar no Flamengo, não liberou. Vendeu por 2 balas em fofura para a Fiorentina, ficou 6 meses lá, o Flamengo foi lá e buscou e contratou o Pedro. Mas do Fluminense para o Flamengo, acho muito improvável. Ainda mais com a situação que vive o Fluminense, quase foi rebaixado para a 2ª divisão, né? Imagina vender um titular, porque ele é titular do Fluminense, para o Flamengo, sendo que eles já estão com algumas vendas engatilhadas. Já vendeu o André faz tempo para o Wolverhampton, tem a situação do John Arias, que pode ser vendido também para o Zenit da Rússia, para o futebol europeu. Parece que tem uma promessa que eles vão vender o John Arias. O contrato de John Arias acaba no ano que vem, então eles meio que têm que vender mesmo. Acho que já contrataram o Hércules, já pensando numa possível venda, porque eu fiquei... o Fluminense não tem dinheiro, como é que contratou? Né? Mas contrataram aí. Vamos lá. Embaixa no Al-Ahly com contrato até 2026. Segundo David Sharp, Roberto Firmino desperta o interesse do Flamengo. O futebol do rubro-negro, agora comandado pelo diretor português José Boto, tenta a liberação a custo zero e convencer Firmino a reduzir drasticamente o seu salário na Arábia Saudita. O Vene Casagrande trouxe a informação que procede, tá? Essa informação aí do David Sharp. Roberto Firmino é um nome analisado pela nova diretoria do Flamengo para reforçar o ataque. Vai lembrar que ainda não há negociação proposta, mas é um jogador sim que está em pauta na cúpula rubro-negra. Com 33 anos, o atacante do Al-Ahly tem contrato até junho de 2026. Baita atacante. Baita atacante. Baita jogador. Ah, vergonha no Flamengo no Mundial. Ah, meus amigos, isso aí eu defendia lá o livro, vai fazer o quê? Aí ia chutar pra fora, Flamengo deu mole, né? Agora, pra mim seria uma baita contratação, tá? Você que tá aí daquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.